Então, a gente acabou de falar sobre o que é temperatura. Agora que a gente entendeu que temperatura é uma escala e que eu crio a escala que eu quiser, a gente vai falar sobre calor. O que é calor? Bom, durante muito tempo acreditava-se que calor era um fluido. Então, assim como a gente tem o ar ao nosso redor, ou tem uma água, era um fluido invisível que ficava contido nos corpos, que fazia com que esses ficassem ou mais quentes ou mais frios. E aí, foi a partir do século XIX, com a termodinâmica. A termodinâmica é um nome que assusta, mas é um nome super legal de estudar em física, em que nós vamos ver tanto a parte de calor quanto a parte de mecânica. Mostrou que o calor, na realidade, ele é uma forma de energia. Mas que jeito? Ela é energia em trânsito entre dois corpos. Quando houver uma diferença de temperatura entre eles, então, calma. Para ter diferença de temperatura entre eles, tem que ter uma quantidade de agitação diferente em tem que ter uma quantidade de agitação diferente entre eles, certo? Agitação das partículas. Eu estou mais quente, vocês estão mais frios, ou vocês estão mais quente, eu estou mais fria. A gente sabe que tem diferença, tem troca de calor. Agora, se nós estivermos a temperatura perfeita do corpo, que é 36,5 graus Celsius, a hora que eu encostar, eu vou sentir que alguém está quente ou que alguém está frio? Não, eu não vou sentir nenhuma troca de calor. Eu vou pegar, por exemplo, o meu copo de água. Eu coloquei a mão no meu copo de água, eu sei que ele tá mais frio do que eu. Por quê? Porque tá passando o calor da minha mão pro meu copo. Ah, mas eu seguro o tempo suficiente em que eu deixo de sentir que tá passando o calor. Eu deixo de sentir que tá esfriando a minha mão. Entrou em equilíbrio térmico. Certo? Então, o que não faz sentido é dizer que um corpo tem mais calor ou menos calor que o outro, porque calor é troca, é energia em trânsito. Se eu falei em energia, eu vou até chamar a atenção de vocês para isso. Posso usar Joule? Posso. Em termodinâmica, eu vou usar Joule? Vou. Em calorimetria, a gente vai usar também um outro nome, uma outra unidade para calor, que é qual? Caloria. Sabe quando a gente vai contar caloria? Por exemplo, eu tenho uma latinha aqui que ela diz para mim que tem 93 quilocalorias, essa latinha. Então, 93 quilocalorias, dá para eu pensar em joule para eu saber quanto de energia eu estou adquirindo? Assim, na própria latinha ela diz para mim 397 quilojoules. Ah, tá, porque em joule eu sei pensar melhor. Em joule eu sei transformar em potência, em joule eu sei pensar em trabalho. Por exemplo, eu até consigo calcular quanto que eu preciso fazer de exercício físico para poder eliminar essa caloria que eu tenho, essa quantidade de energia que me foi adquirida que eu tenho. Bom, e afinal, o que é calor? Calor é uma energia térmica que se transfere entre dois corpos na razão do quê? Da diferença de temperatura entre eles, certo? Quais unidades eu posso usar? Eu posso usar tanto joule quanto caloria. Como que eu transformo um no outro? Bom, para eu transformar um no outro, eu uso aqui, ó. Eu tenho uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, eu vou sempre comparar um ao outro. Quando a gente estiver mexendo com troca de calor, que eu vou ensinar para vocês o tal do que macete, o tal do que mole, que é conhecido na parte do estudo da física, a gente vai trabalhar muito com caloria. A hora que eu vou mexer com essa energia que me foi gerada ou me foi gasta, e eu vou querer pensar em trabalho ou potência, eu vou para o joule. Por isso que eu preciso saber transferir um para o outro. Bom, e aí, da onde veio caloria?
Porque vocês podem falar assim, Alessandra, mas 4,2 não tem nada a ver. E aí eu fui pesquisar para vocês da onde veio a ideia certinha de caloria, porque eu sabia que era a energia da queima de alguma coisa, porque era calor, caloria. Mas na realidade, eles calcularam quanto de energia era gasta para variar 1 grau Celsius, só que não é qualquer grau Celsius. É de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius da água. Aí eles calcularam isso. E tem que ser especificamente 1 grama de água. Eles falaram assim, deu tantos joules. Deu 4,2 joules. Não vamos falar 4,2 não. Vamos colocar 1 como caloria, que fica mais fácil para as nossas contas. Então, daí que começa. Então, uma caloria é a quantidade de calor que eu preciso para elevar 1 grau Celsius de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, 1 grama de água. Certo? E agora eu vou mexer com vocês com 2 conceitos. Eu preciso primeiro que vocês saibam o que é capacidade térmica e depois eu preciso que vocês saibam o que é calor específico. Calor específico a gente vai usar bastante. A capacidade térmica acaba que ela às vezes é citada em exercícios, mas vale a pena a gente saber. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é assim: quanto de calor eu vou perder ou vou ganhar dependendo do material que eu tenho. Quanto que eu preciso? Então, ele equivale a quê? Ele tem a ver aqui, eu até marquei para vocês. O que é esse Q? Esse Q é quantidade de calor. O que é esse delta teta aqui? Delta teta é a variação da temperatura. Aqui vocês vão tomar muito cuidado se vocês estão variando a temperatura em Celsius, tá? E o Q vocês também normalmente vão usar em caloria. Então, se eu der para vocês, por exemplo, 420 joules, eu já sei que eu vou dividir por 4,2, então vai dar 100 calorias. Vou transformar aqui, 100 calorias. Variou quanto a temperatura? Variou 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Então, qual que é a unidade de capacidade térmica? A unidade de capacidade térmica é ou caloria por grau Celsius, ou caloria por grau Kelvin, ou, claro, também pode ser joule por Kelvin, se for sistema internacional, joule por grau Celsius, certo? E calor específico? Bom, calor específico é assim: quanto que eu tenho de capacidade térmica e aí equivalente para eu pensar na razão com a massa, tá? Seja mais específica, Alessandra. Calor específico, se a capacidade térmica eu usei como letra o Czão, o C maiúsculo, calor específico eu vou usar um Czinho minúsculo, tá? Deixa eu apagar aqui. E qual que é a fórmula? Bom, a fórmula do Czinho do calor específico é Czão. Quando eu vou fazer meus resumos, eu corto o C assim, pra gente saber distinguir os dois. Porque parece que só um Czinho e um Czão não vai ser maiúsculo e minúsculo, não vai dar grande diferença. E aí é a razão com a massa. Massa em quê? Bom, esse é o usual, tá? A gente vai usar a energia, o calor, a quantidade de calor em caloria. E aí eu vou usar a massa em grama e a temperatura em Celsius. Mas e se eu quiser no sistema internacional? Joule, quilograma e Kelvin. Tá bem. Aqui eu coloquei algumas observações para vocês. Por quê? O que é o calor específico? Como a gente definiu que caloria tinha a ver com 1 grama de água para elevar 1 grau Celsius daquilo, o calor específico da água é bonitinho, é fácil,
Ok. Ah, eu preciso saber decor? Não. Me ajuda? Me ajuda. Aí eu coloquei algumas curiosidades para vocês. Por exemplo, a acetona. A acetona, ela tem um calor específico que é praticamente a metade do da água. E a areia? A areia, 0,2. O que quer dizer? Que com pouco calor, eu aqueço mais a areia do que a água. Por isso que quando eu tô no mar, eu pisei na areia, eu sinto que a areia tá quente. Cheguei no mar, a água ainda não tá tão quente. Ah, Alessandra, mas tem muito mais água do que areia. Verdade. A gente acabou de ver que tem a ver com a massa também, certo? Aquecer uma piscina pequena e aquecer uma piscina olímpica, preciso de energias diferentes, de quantidade de energias diferentes, certo? Aí aqui eu coloquei, olha o cobre. O cobre é metal. Metal é algo que aquece muito rápido. Do mesmo jeito, até vou pegar o meu anel como exemplo. Do mesmo jeito que o metal aquece rápido, ele esfria rápido. Ele não guarda calor. Ele não tem uma capacidade térmica alta. Ele tem uma capacidade térmica baixa. Então, eu senti, ele tá quentinho. Aí eu vou deixar ele aqui na mesa. Daqui 5 minutos eu vou pegar meu anel, ele vai estar gelado, ele vai estar a temperatura ambiente. Coloquei, ele vai esquentar rapidinho. Aí, a hora que eu tava separando para vocês essa tabela, eu me perguntei assim, mas será que todos os materiais têm uma capacidade térmica abaixo da água, um calor específico abaixo da água? Não, por exemplo, o amônio, eu achei que ele tem uma capacidade, um calor específico maior que o da água. É 1,2 por aí. Mas é só uma curiosidade. Vocês não precisam ter essa tabela decor em nenhum momento. Mas o que me chama a atenção aqui, se a gente for ver, vou colocar um marca-texto para vocês. Olha só, alumínio, prata, ouro, ferro, cobre. Todos metais têm calores específicos muito baixos, certo? Então, eu aqueço rapidamente. Eu coloquei uma panela no fogão. Em 2 minutos, minto, em 1 minuto, a minha panela ou a minha frigideira já está super aquecida. Ah, eu coloquei água, o que vai acontecer? A minha água não vai aquecer tão rápido assim, mesmo eu dando a mesma quantidade de calor. E aqui é o tal do que macete que a gente fala, que é o quê? Ela é a equação fundamental da calorimetria. Aqui eu vou comparar quantidade de calor, que é energia, massa, calor específico ou capacidade térmica. Eu posso usar ou uma fórmula ou outra. E variação de temperatura. Então, aqui eu sei quanto de calor eu tenho que dar para um corpo para variar a temperatura dele, dependendo da massa. E, claro, o calor específico que a gente acabou de ver, por exemplo, nessa tabelinha aqui. Bom, vamos anotar a unidade de cada um. Então, vou mudar para caneta. Aqui. Aqui a gente pode trabalhar em caloria. Aqui eu estou falando de energia, certo? E aqui? Aqui é massa. Massa eu vou trabalhar com o quê? Em calorimetria. Vou trabalhar com grama. Czinho, calor específico. Bom, o calor específico, como a gente acabou de ver aqui, é caloria por grama por grau Celsius, certo? Então, ele é caloria barra grama grau Celsius. E aqui? Aqui eu vou trabalhar com grau Celsius. Como é variação, se ele te der em Kelvin ou se ele te der em grau Celsius, tanto faz, tá? Não precisa se preocupar que a variação, por exemplo, eu variei 15 graus Celsius. É a mesma coisa que variar 15 graus Kelvin, certo? E eu já volto para a gente continuar isso.